E agora, pessoal, dando sequência no nosso conteúdo, estávamos falando sobre notação geral e só para fixar a ideia para você, não esqueça que uma matriz você representa por letra maiúscula, Azão maiúsculo, Bzão, Czão. Já os seus elementos, aqueles elementos de dentro da matriz, você representa genericamente por letra minúscula acompanhada dos seus índices. Não esquece que o primeiro índice, que aqui a gente vai representar pela letra I, representa a coluna em que o elemento se encontra. E o segundo índice, que a gente vai representar pela letra J, vai representar a coluna em que o elemento se encontra. Veja, geralmente nos livros de matemática você vai encontrar como índices as letrinhas I e J, por isso que eu estou reproduzindo aqui para vocês. Primeiro índice representa a linha, não esqueça, e o segundo índice representa a coluna. Não esquece disso, se você não esquecer disso, você está feito. E o que seria a lei de formação de uma matriz? A lei de formação de uma matriz é aquela regra matemática que vai fazer com que você consiga montar a matriz, definindo todos os elementos que a compõem. Por isso que eu escrevi. São regras matemáticas que definem, veja, os elementos de uma matriz. Veja o exemplo. Atenção. Primeiro exemplo. Escreva a matriz A. Veja, o Azão é maiúsculo, é o nome da matriz. Então, a gente está chamando a matriz de Azão maiúsculo. Tenho uma matriz Azão. Ok? Essa matriz possui elementos. Como é que a gente representa os elementos? Azinho minúsculo, acompanhado pelos índices I e J. E eu estou dando um exemplo para você de uma matriz 3x2. O que é uma matriz 3x2? É uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Não esquece disso. Então veja que você tem essa matriz. É muito importante que você saiba interpretar, trabalhar com matrizes. Matrizes têm uma notação própria, que não é comum, você está vendo, mas não é difícil. O Azão é o nome da matriz, aqui são os elementos, e eu estou te dizendo que esses elementos formam uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, olha, você vai ter aqui 3 linhas e 2 colunas. Então, a tua matriz vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos dispostos nessa ordem. Eu vou apagar para a gente começar a construir a nossa matriz. Vamos lá, de forma genérica. O primeiro elemento de uma matriz a gente representa por A11. Tá lembrado? A11. O primeiro índice é a primeira linha, o segundo índice, número 1, quer dizer que é a primeira coluna. Então você tem, veja, A11, eu estou na primeira linha e na primeira coluna. Próximo, A segunda linha, primeira coluna. E o próximo, terceira linha, primeira coluna. Então não esquece que a tua matriz ela vai ter 3 linhas. Estamos representando inicialmente de forma genérica. Continua acompanhando. Este elemento agora, veja como é fácil, muito fácil. Ele está agora na primeira linha, só que ele está na segunda coluna. Então fica primeira linha 1, segunda coluna 2, elemento A12. O próximo elemento aqui de baixo fica na segunda linha e na segunda coluna. E o último, pensa aí, só você, vai. Fala para mim, fala que eu estou te ouvindo. Ele está justamente na terceira linha e na segunda coluna. E aqui você fecha a matriz, ó. Você escreveu a sua matriz de uma forma genérica. Só que o que o problema está dizendo para a gente? Que é uma matriz 3x2, de forma genérica você tem isso, só que cada elemento é formado por esta regra. 3 vezes o índice I, mais 2 vezes o índice J. Professor, eu não entendi. Acompanha comigo e veja como é muito fácil. Olha só. O primeiro elemento, atenção, A11. Você vai ter A11.
3 vezes o índice I. O índice I é 1. Veja que o I é o primeiro elemento, o J é o segundo. Então, nesse caso, o I vale 1, o J vale 1. 3 vezes 1 mais 2 vezes o J, que também é 1. E aí você vai ter, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Então, você já tem que o primeiro elemento da matriz é o número 5. E aí você escreve, você tem a matriz, o seu primeiro elemento é o número 5. Compreendeu? Muito fácil, né? Então vamos achar agora o A12. A12. Então agora o I vale 1, o J vale 2, é só substituir. Veja, 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. E aí você vai ter 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3. Muito bem, 7. Então você tem que o segundo elemento, este aqui, é o número 7. Muito fácil, né? Então bora completar agora. Vamos agilizar o trabalho. A21. A21. Agora cuidado, o I vale 2 e o J vale 1. É só substituir 3 vezes 2 mais 2 vezes o J, que agora é 1. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 6, 8. E aí você tem este elemento que é o número 8. Esse agora, A22. A22. O I vale 2, o J também vale 2, vou substituir e fazer a continha. 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 2 é 4, 6 mais 4, 10. Muito bem. Então, este elemento é o número 10. E para a gente finalizar a última linha, veja, A31. A31, nós temos 3 vezes o I, que vale 3, mais 2 vezes o J, que vale 1. E aí você tem 3 vezes 3, 9, 2 vezes 1, 2, 3 mais 9 mais 2, 11. Muito bem. E é que você tem o elemento 11. E para finalizar, o A32. A32 será 3 vezes o I, que é 3, mais 2 vezes o J, que agora vale 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 4 mais 9, 13. E aí você finalizou a sua matriz. Essa é a matriz que o problema dizia para você. Você tem uma matriz 1, 2, 3, 3 linhas, 2 colunas, uma matriz 3 por 2, como queria a questão. Nossa, professor, você deve estar pensando, é muito fácil. Sim, é muito fácil. Se você está gostando da aula, não esqueça de curtir. Questões fáceis, a gente volta na sequência com mais um exemplo para você. E agora, no nosso segundo exemplo, escreva a matriz B. Veja, agora eu mudei o nome da matriz. Eu estou chamando a matriz de matriz B, cujos seus elementos são elementos Bzinho e J. E essa matriz possui agora 2 linhas e 3 colunas. E cada elemento desse, ele deve ser definido por esta lei de formação. Essa parte talvez seja a parte mais difícil, eu diria menos fácil de ser interpretada. Preste atenção. A matriz, o nome da matriz, matriz B. Eu sei que a matriz possui agora 2 linhas e 3 colunas. Então, veja, ela vai ter esse formato, 2 linhas
e 3 colunas. E aí você vai ter esses 6 elementos formando a matriz, ó. E aí é necessário, como no exemplo anterior, é necessário você escrever essa matriz na sua forma genérica, tá? Vamos escrever os seus elementos. Como a matriz é B, os seus elementos são chamados de B e J, então eu tenho B11, B, primeira linha, segunda coluna, B, primeira linha, terceira coluna. E na linha de baixo? B, segunda linha, primeira coluna, B, segunda linha, segunda coluna, B, terceira linha, segunda linha, terceira coluna. E aqui você tem a matriz representada de forma genérica, tá certo? É importante que você faça isso para que você identifique os elementos. Não esquece, por exemplo, esse elemento B12, ele está na primeira linha e na segunda coluna. B23, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Note que nós temos uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, por isso uma matriz 2 por 3. E agora, quem serão esses elementos que vão formar a matriz B? Quem serão esses elementos aqui? Segundo a lei de formação da questão, cada elemento vai ser formado por uma dessas duas sentenças. E é simples. Analisa comigo o que está dizendo. O elemento vai ser I mais J se o I for igual ao J. É uma condição. Ou então ele vai ser I menos J se o I for diferente do J. Então, pensa comigo. Começa analisando por aqui, ó. I igual a J. Onde é que nós temos na nossa matriz genérica o I igual ao J? Eu tenho nesta situação, o I é igual ao J, o I vale 1, o J vale 1. E eu tenho nesta situação, o I vale 2 e o J também vale 2. Então, esses dois elementos se encaixam na primeira sentença. E o I diferente do J? O I diferente do J eu tenho nesta situação, tenho nesta situação, nesta e nesta. É simples. Então, para descobrir esses dois elementos, você utiliza essa condição. Para descobrir esses outros 4 elementos, você usa a condição de baixo. Então, se é assim, professor, é só isso? É só isso, é muito fácil. Veja, olhe para cá. Então, quando o I for igual ao J, o que eu faço? Eu somo o I com o J. Então, eu vou somar 1 mais 1, 2. Não, professor, não acredito que é só isso. É só isso. Quando o I for igual ao J, o que eu faço? Eu somo o I com o J. Então, 2 mais 2, 4. Pronto. E quando o I for diferente do J, o que eu faço? Subtraio. I menos J. Então, cuidado, é I menos J. Então, 1 menos 2 é menos 1. Cuidado, não é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Mas é I menos J, então é 1 menos 2. Assim, ó, 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. E esse 1 menos 3? Muito bem, menos 2. Agora sim, 2 menos 1 é 1. E 2 menos 3, menos 1. Pronto. Só isso. Como eu pedia para você escrever a matriz B está escrita. Só isso. Fim de papo. Muito fácil, como eu costumo dizer para os meus alunos, mais fácil do que isso, só minha irmã, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como se trabalha com a lei de formação. É claro que existem outros inúmeros exemplos. Agora é uma questão de você exercitar, ok? Aguardo você no nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as novidades do nosso canal.
Compartilhe esse vídeo para os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento. Não esqueça de curtir e até o próximo vídeo.